Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Professor Mário Vitor aqui. Nessa aulinha de geografia de hoje, a gente vai reconhecer, identificar como é que funciona a regionalização do Brasil, sobretudo o foco no IBGE, mas dando aí uma visão a outros tipos de regionalização. Pessoal, falar sobre regionalização é falar sobre identificação de critérios em comuns, né? Se eu reconheço uma região, se eu falar para vocês assim um exemplo, se eu falar, pessoal, olha, evitem aquela região, porque aquela tal região é uma região que vai ter pouca iluminação pública, tem registros ali de problemas com assalto, violência. Fiquem espertos, evitem aquela região. Olha os aspectos que eu estou trazendo em relação a esse local. Por outro lado, se eu falar, pessoal, aquela região é um barato, ali se concentra várias atividades esportivas, ali tem entretenimento, ali tem um parque, as famílias se reúnem para fazer piquenique, é muito legal, é muito bacana estar lá, eu levo meu cachorro, eu encontro os meus amigos, tem música, eu estou dando um outro aspecto a essa localização. Estou dando ali um aspecto de segurança, um aspecto que é muito bacana as pessoas se reunirem. Então, quando eu falo de região, através das regionalizações, eu estou falando de aspectos comuns, aspectos, critérios comuns. Legal? Então, é nesse sentido que a gente vai embarcar agora nessa aula de geografia. Vamos nessa, gente. Então, regionalização do Brasil, segundo o IBGE. E aqui tem uma perguntinha aqui norteadora que eu gosto muito de fazer. Por que dividir o território brasileiro em regiões ajuda a compreender melhor o país? Por que será? Pessoal, o Brasil é o quinto maior país do planeta. Então, pela nossa grandeza, a natureza da nossa grandeza e exuberância de recursos naturais, recursos físicos, de norte a sul, de leste a oeste, é muito importante a gente ter essa divisão para melhor estudar, caracterizar e identificar o nosso território, né? Porque não tem como a gente reconhecer o Brasil olhando pelo aspecto, por exemplo, apenas da floresta amazônica. E olha que a floresta amazônica ocupa cerca de 45% do nosso território. Também não tem como eu falar para vocês sobre o Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro vai caracterizar o Brasil inteiro? Não é assim. Ou a Mata Atlântica também? Também não. Então, o que é importante? A gente fatiar, a gente dividir e trazer esses aspectos. E aí eu estou falando agora, nesse exemplo, apenas de aspectos físicos, naturais. E aí a gente pode falar dos aspectos demográficos, os populacionais, dos aspectos culturais, econômicos, etc. Então, vamos seguir aqui em frente. Eu trouxe aqui, ó. Esse aqui é bom, hein, gente? Quem nunca, né? Teve uma pequena polêmica por falar biscoito ou bolacha. Biscoito ou bolacha. E aí, para você, é biscoito ou é bolacha? Eita, Lili. Então, se eu falo biscoito e se eu defendo que o nome é biscoito ou bolacha, o nome do doce é bolacha, isso tem um viés, isso tem uma ligação muito forte com uma relação de pertencimento e identidade dentro de uma região. Eu já tive essa situação também, foi um barato com a mandioca, porque em alguns locais se fala macaxeira, em outros se fala a própria mandioca também, né? Que é um barato. Então, regionalizar faz parte do nosso cotidiano. O que diferencia, o que essa diferença revela? Né? É o que a gente está falando aqui. Ó. Os termos biscoito e bolacha são usados para o mesmo produto em diferentes partes do Brasil. Essa variação linguística é um exemplo simples e poderoso de como as regiões do país possuem identidades próprias, forjadas pela história, cultura e o convívio social. É já justamente isso aqui. E aqui eu trouxe para vocês por que regionalizar. E está aqui, pessoal. A gente tem uma diversidade enorme de aspectos, né, dentro da geografia, como acabei de citar, demografia, cultura, indústria, economia, etc. E aí regionalizar significa dividir o espaço em áreas menores e a partir disso facilitar o estudo para a gente compreender realidades diferentes da melhor forma possível. A regionalização, esse processo, né,
E aí eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó, critérios definidos. Então, a regionalização é um processo que dividimos aqui um território em critérios extremamente definidos, identificando semelhanças e diferenças entre as partes, né? Então, aqui a gente tem a divisão do território, a gente tem o estabelecimento de critérios e, através disso, podemos, então, identificar as diferenças a partir do momento que a gente estabelece critérios. Os critérios de regionalização, como uma região pode ser definida. E pense só, dentro do seu próprio bairro, né? A gente pode criar uma regionalização, até do condomínio. Se esse condomínio for grande, a gente pode criar até uma regionalização dentro desse condomínio. Quanto mais uma cidade ou um país, que aí é o que mais ocorre, né? Então, se a gente pegar um atributo aqui, por exemplo, aspectos naturais, ou as características sociais e culturais, ou os fatores econômicos, ou os aspectos históricos e políticos, a gente tem então aqui ferramentas utilizáveis para aplicarmos nos processos de regionalização. Sem esses critérios definidos, não tem como se fazer regionalização. Legal? E as bases territoriais do Brasil, como é que foi isso, pessoal? Para a gente começar a pensar e entender sobre a regionalização brasileira, a gente tem que entender que a ocupação, a história mesmo do Brasil, né? Desde o momento que os portugueses chegaram aqui e começaram a explorar o nosso território, que a gente vem passando por um processo de regionalização até chegarmos a essa regionalização clássica do IBGE, onde ele vai reconhecer cada região com vários atributos específicos. Lembrando que não existe somente a regionalização do IBGE. Então, a primeira parte aqui é a definição, né? Os acordos e tratados diplomáticos que estabelecem juridicamente os limites entre territórios de diferentes nações. No Brasil, por exemplo, nós aqui na América do Sul, nós temos praticamente fronteira com quase todos os países da América do Sul. A exceção vai ser o Equador e o Chile, onde nós não possuímos nenhuma relação limítrofe, fronteiriça entre esses países. O restante deles, em algum momento, ora maiores ou menores, mas a gente tem uma relação de fronteira, né? Então, a delimitação aqui, que vão ser justamente essas fronteiras acordadas, são representadas em mapas, em documentos oficiais, etc. São acordos entre os países, né? A demarcação, a instalação de marcos físicos no terreno, tornando visível e o concreto limite territorial no espaço geográfico entre um país e outro. E isso vai então definir a base territorial do Brasil. A primeira base, pessoal, foi esse cara aqui, ó, que vocês já estudaram, tenho certeza, tanto em geografia como em história, que é o Tratado de Tordesilhas. Então, o que foi esse tratado aí? O que foi isso? Foi o Vaticano, através do Vaticano e do Papa, no período lá de 1494, através das grandes capacidades de navegabilidade de Portugal e Espanha, que estavam dominando o mundo, o Papa foi lá e dividiu o planeta no meio. E essa parte do meio caiu bem próxima, aliás, caiu em cima do Brasil, principalmente aqui na parte do Nordeste brasileiro. Então, o Brasil, pessoal, ele começou aqui com o Nordeste brasileiro. O Tratado de Tordesilhas dividiu as terras recém-descobertas, né, entre Portugal e Espanha, estabelecendo uma linha imaginária no Oceano Atlântico, a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. E tudo a leste ficaria com Portugal e oeste com a Espanha. Isso explica por que os espanhóis aqui então dominaram os demais países da América do Sul. A consequência para o Brasil. Com o tempo, a expansão portuguesa para o interior da América do Sul impulsionada por entradas e bandeiras, as missões jesuítas, né, ultrapassaram significativamente os limites do tratado. Então, com o tempo aqui, com a exploração, principalmente com a chegada dos bandeirantes, essa partezinha aqui, que até então era de Portugal, dentro do nosso território, ela foi sendo interiorizada. Então, os portugueses começaram então a adentrar o nosso território e logo esse tratado deixou de existir. Mas qual é a relevância?
é saber que esse cara aqui, esse tratado, foi o grande primeiro sobre a ótica de demarcação de terras, ok? Logo depois chegou o Tratado de Madrid, né? Então, esse tratado falava o seguinte, que a terra pertence a quem efetivamente ocupa. Então, os portugueses que estavam concentrados aqui no Nordeste brasileiro começaram a adentrar, e esse tratado, vamos dizer, foi um tratado que foi um documento jurídico que estabelecia de fato que Portugal estava dominando todas as terras aqui do que a gente conhece como o Brasil. Ó. O acordo redefiniu os limites territoriais de forma mais realista, alinhando os mapas à ocupação efetiva do solo. Esse tratado contribuiu diretamente para a configuração territorial do Brasil como a gente conhece hoje. Já aqui no Tratado de Petrópolis, em 1903, a gente anexa o estado do Acre, o território do que é o estado do Acre, né, como nosso, porque desde o século passado que havia aí vamos dizer, desde o século XIX, que havia aí uma tensão nessa região, onde é o estado do Acre, porque a ocupação brasileira era muito forte e o Acre pertencia à Bolívia anteriormente. Olha aí que curioso. E aí, em 1903, o Acre é anexado ao Brasil. O Brasil adquiriu a área a partir da compra. A gente foi lá e comprou esse território, né? Muito interessante isso, pessoal. Então, é a incorporação do Acre ao Brasil. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uma linha cronológica, uma linha do tempo aqui, na relação da evolução das regionalizações do Brasil. Olha lá. Então, se eu pegar aqui do século XX para cá, né, 1913, a primeira proposta baseada em critério natural, depois em 1940, uma nova divisão já com aspectos socioeconômicos, lá pelo presidente Getúlio Vargas, conhecido como período Vargas. Em 1945, ajustes foram feitos, depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1960, teve uma reestruturação, porque agora chega a criação de Brasília, e essa interiorização traz profundas transformações dentro do nosso espaço geográfico, dentro da relação territorial brasileira. E em 1970 é consolidado, né, de forma clássica, as 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. E aí a gente tem até essa relevância até os dias atuais. E aí a divisão do IBGE, né? Então, em 1970, isso é estabelecido. O Norte, a gente vai ter a maior região e extensão, ela vai abrigar simplesmente a maior floresta do planeta, né? A floresta amazônica. 45% do nosso território é floresta amazônica. A gente tem o Nordeste como uma forte identidade cultural. E aí, pessoal, vale destacar que foi pelo Nordeste que a gente começou a nossa ocupação e a formação do nosso território. Foi por lá que os portugueses começaram a explorar, e foi por lá, então, que esse Brasil começou a ser configurado. E aí a gente entende, né, que o Nordeste é um espetáculo da natureza. A gente tem uma riqueza enorme, um apelo turístico assim fora do comum. Pessoas turistas do mundo inteiro procuram o Nordeste como destino. A relação da controvérsia disso tudo são as profundas desigualdades sociais que lá existem, né? Então, o interior do Nordeste, principalmente, ali sofre bastante com vários aspectos ligados às desigualdades sociais. Sem falar no sertão, que também sofre com a relação da escassez da água, que é outro assunto. Centro-Oeste brasileiro aqui, a gente tem aqui, além da nossa capital, Brasília, né? Então, é uma cidade extremamente administrativa, a cúpula do poder toda está aqui. E aqui também no Centro-Oeste, já não Brasília, mas Mato Grosso do Sul, estado do Goiás, são verdadeiros polos agrícolas, polos do agronegócio. O PIB brasileiro, boa fatia da nossa riqueza, que corresponde ao PIB, é produzido aqui no Centro-Oeste brasileiro. Então a gente tem exportações aí, desde da pecuária até a soja, entre outros itens, outros gêneros que são extremamente relevantes para a nossa economia. A gente tem o Sudeste brasileiro, onde se concentrou aqui, se concentra, né, a maior
parte industrial e populacional, a urbanização e industrialização muito forte lá na região sudeste, desde a economia do café brasileiro, que essa região já vem chamando de destaque, e depois do café, que chega ao início aí da industrialização, também passa por profundas transformações aí na região sudeste, né? Então, é o nosso motor econômico do país. O estado de São Paulo, por exemplo, é a cidade aí mais forte economicamente da América Latina, né? É extremamente pujante do ponto de vista econômico, das finanças, setor bancário, financeiro. São Paulo realmente tem um destaque muito grande. E aí, por último, a gente tem o Sul, que acaba, nas últimas 2 décadas, de absorver boa parte também dessa industrialização que se concentra no Sudeste. Algumas empresas foram para a região Sul. Isso vai fazer com que se tenha uma diversificação econômica muito forte, porque a gente tem a presença lá, desde o início do século XX, dos imigrantes europeus, alemães, italianos, russos, eslavos lá, que chegaram e começaram a trabalhar a terra numa relação de produção muito forte, numa produção agropecuária muito forte, que também vai merecendo destaque. A gente tem cidades também muito fortes no polo têxtil, né? Na relação do vestuário, de uma maneira geral, muito forte. Então, o sul do Brasil também merecendo esse destaque aí. Legal, gente? Então, seguindo em frente aqui, a gente tem as nossas mudanças territoriais recentes. O Acre, que teve lá em 1903, mas em 1988, ó, quem que aparece aqui? A criação do Tocantins. Então, as transformações econômicas, sociais e políticas do país durante o século XX, sobretudo a segunda metade do século XX, tiveram como consequência essas mudanças territoriais. Em 1988, o estado do Goiás, que era enorme, ele é dividido e criado, então, em uma dessas partes, o que chamamos de estado do Tocantins, em 1988. Já lá em Fernando de Noronha, que tá aqui embaixo, ele foi incorporado pelo estado de Pernambuco, a região Nordeste, isso também nos anos 80. Aqui no meio aqui a gente tem Roraima, Amapá e outros territórios também que ganharam uma autonomia como estados da federação. E aí a gente tem então essas mudanças territoriais bastante evidentes e as mais relevantes. A imagem aqui é do arquipélago de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha não é apenas uma ilha, e sim um agrupamento de várias ilhas, onde uma delas que é vamos dizer, a povoada, né? Mas o arquipélago é feito de várias pequenas ilhas, ok? E eu chamo a atenção aqui, pessoal, para esse subtópico aqui, é como se fosse um Brasil diferente, né? Cada pedacinho é um Brasil diferente, tamanho a nossa variedade de características geográficas. As 5 regiões brasileiras, elas não vão se diferenciar apenas no mapa, elas também possuem identidades marcantes na economia, no povo, na população. Se eu pudesse levar vocês agora, nesse instante, por exemplo, para passar um dia lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e depois passar com vocês um dia lá na Bahia, e depois no dia seguinte lá em Manaus, no Amazonas, será que encontraríamos a mesma percepção geográfica? E eu acho que não, né, gente? Então a gente teria uma variedade, e a gente ia constatar nessas 3 localizações diferentes uma economia diferente, uma paisagem natural entre relevo, clima, vegetação muito diferente também, as atividades produtivas, né? A relação cultural. Então, gente, o Brasil é muito forte mesmo. E aqui trouxe alguns destaques. O extrativismo lá no Nordeste, né? Pela floresta amazônica. O Nordeste, que é ali o turismo muito forte, a agricultura familiar também muito forte, as desigualdades, que é a parte negativa, né, mas que é marcante no Nordeste, as desigualdades socioeconômicas. Centro-Oeste brasileiro, com Brasília aí, no centro administrativo do país, e aí tem o agronegócio, que é absurda a produção do agro brasileiro no Centro-Oeste. O Sudeste brasileiro, com a relação da urbanização e da industrialização muito forte, né, merecendo destaque aí
para as economias industriais, e o Sul, que tem um aparato aí de partes da nossa economia, tudo junto, dando uma característica de diversificação forte também na produção agropecuária, com a influência dos imigrantes que ocuparam essa região desde o início do século XX, os imigrantes europeus. Pessoal, e aqui eu quero chamar a atenção para um outro modelo de regionalização. Esse modelo aqui, ó, são dos complexos regionais, diferente do IBGE. O IBGE vai possuir 5 regiões, não é? 5, opa, tá aqui, 5 regiões. Aqui nos complexos regionais, a gente vem de 3 regiões: Centro-Sul, o Nordeste e a Amazônia, né? Então, desenvolvido por esse geógrafo aqui, o Pedro Pinchas Geiger, ele vai definir o Brasil nessas 3 regiões: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. E aqui a proposta dele, aqui, o critério adotado por ele, são critérios socioeconômicos e o processo histórico, que vai gerar essas 3 regiões aqui. Legal? Por outro lado, a gente tem os 4 Brasis do Milton Santos, o maior geógrafo, um grande geógrafo brasileiro, um dos maiores do mundo, Milton Santos. A gente da geografia chama ele de Papai Milton Santos. E aí o Milton Santos ele vai definir como parte desse critério aí adotado a relação dos fluxos globais ou do período técnico-científico informacional, ou seja, a capacidade de produção tecnológica e industrial ligado à relação da sociedade. E aí, fazendo isso tudo, essa conjuntura, o Milton Santos desenvolve 4 regiões no Brasil. A região concentrada, que vai concentrada porque é onde tem a maior concentração de tecnologia, finança, população, indústria, cultura e vinculada à globalização. Então, a região concentrada, que basicamente vai absorver os estados do Sudeste e do Sul. Já aqui temos o Nordeste, que vai ser caracterizado pela baixa densidade técnica, com menor capacidade informacional, ligada a infraestruturas e à globalização. Aqui vamos ter a Amazônia, então com menor ainda baixa densidade demográfica, densidade técnica, densidade tecnológica, é ocupada pela maior floresta do mundo, né? E aqui a gente tem o Centro-Oeste brasileiro, ligado a uma modernização vinculada ao setor agro, né? O meio rural, extremamente influenciado pela tecnologia. E aí, pessoal, a gente tem esses 3 grandes modelos de regionalização. O IBGE, Milton Santos, os 4 Brasis, e o Pedro Geiger, com os complexos geoeconômicos. Legal? Então, por que a gente pode estudar a regionalização? Então, está aqui, pessoal, para a gente compreender a diversidade, para ter uma maior capacidade de planejamento de políticas públicas, para a gente ter uma maior percepção das nossas desigualdades, identificar as desigualdades, e com isso a gente vai ganhar também uma sustentação na análise do nosso território, entre os aspectos humanos, naturais, econômicos. Então está aqui as 4 bases aqui de porquê a gente estudar a regionalização. Galera, eu trouxe 2 questões aqui do Enem, não sei se para vocês aí vai aparecer de forma legível, acho que ficou bem pequenininho esse slide, na próxima eu prometo trazer maior. Então tá aqui, ó, vou ler para vocês aqui. O Enem, IBGE, divide o Brasil em 5 grandes regiões desde 1970. Essa divisão considera aspectos históricos, econômicos e sociais do território, com base no conceito de regionalização. Analise a afirmação a seguir. A afirmação é: a regionalização é um processo neutro e puramente científico, sem influência de fatores políticos ou econômicos. Essa afirmativa está. Vamos aqui ver como é que ela vai estar. Eu tenho 5 opções aí. A opção A, ela está aqui, ó, correta, pois a divisão regional é baseada exclusivamente em dados geográficos. Eita. Opção B, correta, pois o IBGE é um órgão técnico independente de decisões políticas. Letra C, incorreto, pois as regionalizações refletem os interesses políticos e econômicos de cada período histórico.
Letra D, incorreta, pois a regionalização considera apenas fatores climáticos de relevo. E a letra E, correta, pois as fronteiras brasileiras foram definidas apenas por tratados internacionais. E aí, galera? A, B, C, D ou E? Vou reler aqui, ó. A regionalização é um processo neutro e puramente científico, sem influência de fatores políticos ou econômicos. Essa afirmativa está. Pessoal, quem falou é a letra C, né? Essa resposta é a correta. E a afirmativa está incorreta. A regionalização não é um processo neutro. As diferentes propostas de divisão do Brasil ao longo da história demonstram que cada regionalização reflete os interesses políticos, econômicos e científicos do período em que foi elaborado. Então, tá aqui. Já a questão número 2, olha lá, gente. O Tratado de Petrópolis, de 1903, foi firmado entre Brasil e Bolívia e resultou na incorporação do Acre ao território brasileiro. Esse evento está diretamente relacionado a qual processo econômico e qual princípio jurídico territorial, respectivamente? Letra A, ciclo do café, princípio da terra. Letra B, ciclo da borracha, o princípio do ut possidetis. Critério C, ciclo de borracha, tratado de Tordesilhas. Letra D, ciclo do ouro, o princípio de ut possidetis. E letra E, ciclo do café, Tratado de Madrid. E aí, pessoal, o que vocês vão marcar aí? E aí, ó, a letra B, ciclo da borracha, né? Lá no Acre, pessoal, foi assim, vários seringueiros do Brasil foram atraídos para lá, né? Para o território que até então era boliviano. E essa incorporação aconteceu mediante a indenização, ou seja, o Brasil foi lá e pagou, comprou, né? Teve até uma construção da ferrovia Madeira-Mamoré, foi uma grande obra ligada quando o Brasil adquiriu essa, esse território ao Acre. E juridicamente, o Brasil então apresenta a posse efetiva desse território lá em 1903, beleza? Isso influenciado pelo ciclo da borracha. Aqui na próxima eu vou ter o gabarito, depois vocês podem dar uma olhada. E galera, aqui eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham curtido esse material e até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu e até.